Você acompanha a partir de agora o Jornal da Resende Web. Atropelamento e morte em Nova Resende. Motociclista não tinha habilitação. Boa noite, esse é o seu Jornal Diário com notícias exclusivas para você. Você está na Resende Web. Vamos aos destaques dessa edição. Além do acidente, você vai saber da agenda de vacinação desta semana contra o Covid-19. Uma horta de verduras de fazer inveja. A Câmara quer CPI para apurar Copasa em Nova Resende. Aumento de números de brasileiros com fome. Estas e outras notícias, em instantes, eu volto em 1 minuto. Jornal da Resende Web, volta já. Resende Web TV, apoio. Resende Net, internet por fibra ótica, loja da Val, moda e acessórios. Auto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Geller e Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Z, Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a loja da Luísa. Olá pessoal que acompanha a Resende Web TV, eu sou Carlos Quadros e de segunda a sexta-feira às 7h30 da noite nós temos um encontro marcado aqui no Jornal da Resende Web TV, trazendo as informações de Nova Resende, região e as principais do mundo. Eu aguardo você de segunda a sexta-feira às 7h30 da noite aqui no Jornal da Resende Web. As obras da pracinha na Vila Dourinto Morato continuam sendo feitas. Nem mesmo a boa chuva dos últimos dias prejudica o andamento das obras lá na Vila Dourinto Morato. O barulho das máquinas é cantiga para os moradores que há muito tempo esperam pela pracinha. Toda aquela área será reurbanizada, com alargamento e extensão da rua Barão do Rio Branco até o asfalto. A pracinha terá uma pista de skate e um projeto de jardinagem com charme e estilo para o lazer da gente trabalhadora daquele importante bairro da cidade. As escolas estaduais Padre Luiz Moreno e Caio Albuquerque continuam abertas aos alunos para a volta às aulas presenciais. Se o aluno quer voltar para a escola, é necessário que o pai venha, assine a autorização, traga os seus documentos para que ele possa frequentar as aulas. O aluno não pode entrar na escola se o pai não autorizar formalmente. Os alunos só entram na escola se tiverem autorização assinada pelos pais. E nós aqui da escola estamos confiantes que esse retorno, no geral, para toda a escola, vai ser um retorno tranquilo e que não haverá nenhum problema maior que impeça o nosso trabalho de ser realizado de forma correta e visando aí a aprendizagem e a segurança dos alunos durante esse período. A gente percebeu aí que os alunos ficaram contentes com esse retorno, contentes em rever os colegas, em rever os professores, em estar fazendo parte da escola novamente. E os alunos que voltaram, ficaram bastante satisfeitos, até mesmo com as aulas, com a forma que está sendo trabalhado. Nessa semana estamos fazendo uma recuperação de conteúdo, uma revisão dos temas que foram menos consolidados por eles, que eles apresentaram maiores dificuldades. Então os alunos também estão bem contentes com esse retorno. Então, senhores pais, tanto nas escolas estaduais como nas municipais, seus filhos podem voltar quando quiser. É necessário ir à escola, informar o desejo da volta às aulas, assinar o termo de responsabilidade e aguardar a escola agendar a volta. Uma pesquisa revela dados da fome no Brasil, indicando um aumento de 85% no número de brasileiros com fome nos últimos 2 anos. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostram um aumento alarmante no número de brasileiros passando fome, em algum grau de insegurança alimentar. Olá, Carlos e telespectadores. É isso, Carlos. Olha só, a pesquisa é bastante extensa, então vou apenas apontar alguns dos dados mais importantes levantados. O primeiro deles é o aumento de 85% no número de brasileiros com fome nos últimos 2 anos. A pandemia do coronavírus, como a gente sabe, teve um efeito devastador sobre a segurança alimentar no Brasil. O país atingiu a marca de 19,1 milhões de pessoas com fome em 2020. Em relação a 2018, são quase 9 milhões de pessoas a mais nessa condição. Além disso, 116,8 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. E olha só, Carlos, isso corresponde a 55,2% dos domicílios no país.
Outro fator importante é que cada 3 crianças brasileiras, uma apresenta um quadro chamado anemia ferropriva, que é a falta de ferro no organismo. Esse nutriente ele é encontrado no leite materno, na carne vermelha e em alguns vegetais, como as folhas verdes escuras, o feijão e a soja. Essa deficiência, Carlos, ela causa alterações no desenvolvimento do cérebro da criança, causando dificuldade de aprendizado, sonolência e desânimo. Muitos desses problemas, segundo os cientistas, repercutem pela vida toda e são, às vezes, irreversíveis. Outro ponto é o menor consumo de carne bovina, que agora é o menor em 26 anos. Em 2021, o consumo de carne bovina no Brasil deve ser de 26,4 quilos por habitante, uma queda de quase 14% em relação a 2019. E esse ainda, telespectadores, é o menor nível registrado para o consumo de carne no país em 26 anos, segundo a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, que teve início lá em 1996. Outro ponto é que o auxílio emergencial não compra mais nenhuma cesta básica. Um dos fatores que explica aí a crescente dificuldade dos brasileiros em se alimentar de forma correta é a perda do poder de compra do auxílio emergencial, em meio à redução do valor do benefício e à alta da inflação. Quando o auxílio começou a ser pago lá em abril de 2020, os valores eram entre R$ 600 e R$ 1.200. Mesmo esse valor sendo baixo, era possível comprar todos os alimentos da cesta básica e ainda sobrava algum dinheiro. Agora, com a redução do benefício hoje, que vai de 150, 250 ou até R$ 375, quem recebe o valor mais baixo, ou seja, 150, consegue comprar apenas 23% de uma cesta básica. O último fator importante da pesquisa é a piora na qualidade dos alimentos consumidos pelo brasileiro. O brasileiro está comendo menos alimentos nutritivos e aumentando o consumo de alimentos como macarrão instantâneo e outros que antes eram muitas vezes desprezados, como pé e pescoço de galinha, além de ossos de bovinos. A pesquisa conclui que é urgente revertermos esse quadro que está levando o país a uma situação de risco eminente de morte de milhares de pessoas no país pela fome. JP Nunes, de Brasília, para a Resende Web TV. Na coluna de hoje, Dicas de Saúde, o Dr. Sebastião faz uma análise dos riscos do consumo de açúcar. Vamos a ele. Boa noite. Hoje nós daremos início a uma série de programas sobre os efeitos do açúcar no nosso organismo. Eu estou seguindo um roteiro e vou ler um trecho para depois fazer um comentário rapidinho. Dentre as substâncias industrializadas, o açúcar está entre os mais importantes, sem dúvida alguma. Nosso país é um dos campeões mundiais em consumo e também um dos maiores produtores. E as perspectivas futuras são de crescimento, uma vez que é adicionado em doses cada vez maiores nos alimentos, entre aspas, porque geralmente esses produtos não contêm os elementos necessários para realmente alimentar o nosso organismo. Saciam a fome, agrada o paladar, mas não resolve em questão de saúde. Muito pelo contrário, provocam doenças inúmeras a partir dos dentes, todo o trato digestivo, sistema cardiovascular, o cérebro. Ou seja, o açúcar, infelizmente, apesar de ser tão gostoso, e temperar bem os alimentos, ele é muito maléfico. Então, deve ser consumido com muita parcimônia para que tenhamos mais saúde, inclusive disposição para o trabalho, para os estudos, para a vida social e etc. É isso que eu ia trazer para vocês nessa oportunidade. Boa noite. Ainda hoje, vereadores querem CPI para apurar ações da Copasa em Nova Resende. Atropelamento e morte de um senhor de 56 anos, a agenda da vacinação contra o Covid-19 e a beleza de uma horta de verduras tradicional. Eu volto em 1 minuto, me aguarde aí. Jornal da Resende Web, volta já. Resende Web TV, apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Fábrica de Craques,
descobrindo talentos. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Supermercados Alexandre, 2 lojas sempre perto de você. Rei do Jeans, barato é um fato. Você que está construindo ou reformando a sua casa, já pensou na parte de acabamentos? Vem comigo que irei mostrar para vocês várias opções. Temos mármores, granitos e importados. Temos cubas para pias e lavatórios e cubas esculpidas. Aqui temos uma cozinha feita no café imperial. Um lavatório travertino cuba esculpida. Marmoraria Nova Pedra realizando sonhos. Vamos agora à cotação da saca do café fino de hoje na Cochupé, que foi um dia de quedas, fechando em R$ 1.135 e o dólar R$ 5,46. A coluna Café em Foco de hoje, com a Valéria Vilela, continua na pauta que não sai da agenda dos gestores regionais o potencial do turismo rural que podemos explorar por aqui. Café em Foco, oferecimento Cooper Vitae. A gente fala de turismo rural e fala de empreendedorismo, um exemplo está aqui com a gente. Essa cafeicultora de Poços de Caldas, fica entre Poços de Caldas e Água da Prata, né? Por que vocês descobriram lá na fazenda que tem atraído o produtor? Nós, mulheres empreendedoras, fiquei em primeiro lugar da região do Espírito Santo do Pinhal pela Florada Premiada, pela Três Corações. Então eu brinco que é para não desistirmos, né, de empreender, de turismo rural, porque tá, e eu falo que tá no sangue também, né? Sua mãe já fazia café? Meu avô, um grande cafeicultor, presidente dos cafeicultores do estado de São Paulo, meu avô João Rabelo Junqueira, e aí nós estamos à frente disso tudo. A pandemia, eu digo que, não que ajudou nós, mas as pessoas querem muito conhecer o turismo rural, né? Então ela fez isso, ela potencializou. E o que você tem lá na fazenda? O que é a Santa Maria? A Santa Maria é uma fazenda de 1896, fazemos parte dos cafés vulcânicos, região vulcânica. Temos o café premiado, temos a orquídea Vanda, depois ela vai filmar, que ela vem da Tailândia, é uma orquídea aérea. Vanda quer dizer peregrina, então nós mulheres temos que ser peregrinas, não ter medo de nada, arriscar em tudo. Sabonete, aguardente, cafeteria, mercearia. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Casa do Colono, Revolução de 32, tem um monte de coisa maravilhosa. Convido a todos. Secretária, essa experiência, essa troca de experiência é importante para o cafeicultor que quer investir, quer começar o seu negócio. Eles lá na Fazenda Santa Maria já têm uma expertise já de 3 gerações, mas para quem quer começar, é um lugar para se conhecer? Não, é um lugar ótimo, né? Até para saber o que ela sabe, passar para quem quer investir nessa área de turismo. Então hoje a gente conta com ela para poder fazer. Com certeza, o maior prazer. É isso, fica o convite aqui para quem não conhece, para quem gosta de café, para quem gosta de flores, conhecer a experiência da Fazenda Santa Maria, que fica entre Poços, quase Águas da Prata, né, 7 quilômetros depois da divisa do estado. Tá aí o convite. Sábado e domingo das 9 às 4. Pronto, tá aí o recado. A Secretaria de Saúde de Nova Resende elaborou uma agenda completa de vacinações para esta semana. Todas as vacinas estão à disposição. Não há desculpas para não ir vacinar. Existem vacinas e boa vontade do pessoal da área da saúde. Amanhã, quarta-feira, dia 6, no Poliesportivo Melo Viana, vacinam-se as segundas doses de pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac em 22 de setembro. O horário de vacinação no Melo Viana amanhã é das 8 horas às 12 horas. O mesmo vale para os PSFs da Serra, Petúnia e Lava Pés. A mesma vacinação. No mesmo dia, no mesmo local, Melo Viana, das 13 horas às 16 horas, a vacinação de primeira dose de todos acima de 18 anos que ainda não foram vacinados. Já na quinta-feira, dia 7, das 8 horas às 12 horas, haverá vacinação para os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, na Sala das Vacinas.
A mesma vacinação acontece nos PSFs Petúnia, Rio Claro e Lava Pés. Já na semana que vem, dia 13, quarta-feira, no Melo Viana, das 8 horas às 11 horas da manhã, segunda dose da Coronavac para os vacinados em primeira dose no dia 28 de setembro. Na quinta-feira da semana que vem, dia 14, vacinação nos PSFs Central, Albertino e Lava Pés para a dose de reforço, terceira dose de pessoas com 70 anos ou mais. Podem ser vacinados ainda no PSF da Serra, do Rio Claro e da Petúnia. A Câmara Municipal de Nova Resende teve reunião ordinária ontem. Na pauta, o pedido de uma CPI para problemas da Copasa no município. A reunião da Câmara esta semana tratou de diversos assuntos de interesse da população. O vereador falou bem do trabalho da saúde, teve questionamentos sobre a questão anterior da casa, mas o assunto mais polêmico é que despertou maior interesse foi o propósito de 2 vereadores em prospectar a documentação para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito da Copasa aqui em Nova Resende. Também essa semana nós estamos indo aí na cidade de Botelhos, por conta de que lá foi instaurada uma CPI contra a Copasa, contra os serviços prestados pela Copasa. Então eu e o vereador Bruno estamos indo lá, visitando alguns vereadores de lá, para a gente tomar nota de toda a documentação, para ver o que pode ser feito aqui em Nova Resende. Porque aqui está com falta de água, há muito tempo está caindo água só de madrugada em algumas casas, então isso é um problema generalizado na cidade toda e nós estamos em cima e vamos ver o que está acontecendo. Ontem, no início da noite, um homem de 56 anos foi atropelado por uma motocicleta aqui em Nova Resende. O acidente aconteceu por volta das 19 horas desta segunda, na rua Barão do Rio Branco, próximo ao Mercado do Gorila. A vítima, Ayrton Alves dos Santos, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Passos. Ele estava atravessando a rua, momento em que uma motocicleta Yamaha Lander em alta velocidade o atingiu. As imagens da câmera de segurança registraram o momento do atropelamento. Veja as imagens no alto do vídeo. Eu bem no meio da rua. O motociclista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado em seguida pela Polícia Militar. Ele tem 23 anos e não tem habilitação. Na data de ontem, às 19 horas, fomos acionados na rua Barão do Rio Branco, onde havia acabado de ocorrer um acidente de trânsito com vítima, um atropelamento. A vítima tinha 56 anos, foi atropelada por uma moto. O condutor da moto evadiu do local e as viaturas realizaram o rastreamento, com o intuito de localizar o condutor. Graças às imagens de câmeras de segurança de uns comércios próximos, foi possível identificar a moto. Motocicleta Yamaha Lander cor azul e que tinha invadido o local. Os militares conseguiram localizar a moto no bairro Vila Dorinto Morato. Ela estava estacionada dentro da garagem de uma residência. Vamos às últimas notícias da edição de hoje do Jornal da Resende Web. A gente trabalha de 13 a 14 horas diariamente. E domingo eu agou a horta e um domingo meu irmão agou. Então a gente já tem a escala nossa. Mas é uma dedicação. Plantar verduras e hortaliças é a profissão da família. Já há 4 gerações. O cuidado com os canteiros e a venda direta ao consumidor é o negócio que vem conquistando os clientes a cada geração. Nós mudamos para cá dia 1º de agosto de 57. Eu tinha 9 meses. Aí nunca mais. Eu já comecei andando na horta, Meu pai parou e passou por minha feira, As terras não, que as terras foi eu comprei aqui, mas a feira foi ele que passou pra mim. Pra nós aqui é uma beleza. É um serviço duro, mas um serviço maneiro, Nasci na hora, Meu avô começou demais a conta. Em agosto de 57. Meu avô foi, eu falo que tá no nosso DNA, Então, eu lembro demais. Então, foi onde que tudo começou. Para manter a qualidade dos produtos que são vendidos fresquinhos na propriedade, é preciso abrir mão das horas de lazer, dedicar às plantas que precisam de cuidados permanentes. O horário de trabalho é de 13 a 14 horas por dia. O chefe nosso é hortaliça em geral,
Hortaliça a gente consegue manter de 20 a 25 variedades sem repetir. Tudo é. Mas agora já começam os legumes de época, né? Pimentão, pimenta, abobrinha, jiló, quiabo, berinjela. E meu carro-chefe é as verduras de folha. As verduras que faz a frente de tudo. As geadas que atingiram a região destruíram a plantação por completo. Como o ciclo da hortaliça é rápido, os canteiros já estão verdinhos. A geada aqui, aquela de 94, a gente era criança e a gente não tinha muita lembrança, mas nas proporção, pelo que meu pai conta, a gente viu os outros falar, essa foi até maior que a de 94, né? A geada foi dia 20 de julho, né? Tá caminhando para 2 meses, mas tá praticamente que sem sinal já. E a produção já tem destino certo: abastecer a feira que há mais de 40 anos a família mantém uma banca. Em Cabo Verde a gente fornece o Só Sérgio Magalhães. Tem um supermercado lá, e aqui em Muzambinho a gente trabalha com o Matheus Posidônio, mas o carro-chefe, o para-raio nosso é a feira. A feira a gente tem uma tradição muito grande, graças a Deus a verdura nossa tem uma aceitação muito boa, né? Então, estamos na luta. Mas a feira que segura tudo, segura o rojão é a feira. A diretora de Agricultura, Edna Costa, foi conhecer a produção. Então hoje a gente estamos aqui na propriedade, na Horta do Frago, que é referência, né, para as hortas de Muzambinho, e que ele coloca as suas verduras na feira. E hoje a gente está aqui conhecendo a horta dele. O Jornal da Resende Web de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto a partir das 7h30. Seja consciente, se for sair de casa, use máscara e evite aglomerações. Boa noite e até amanhã. Você que está construindo ou reformando a sua casa, já pensou na parte de acabamentos? Vem comigo que irei mostrar para vocês várias opções. Temos mármores, granitos e importados. Temos cubas para pias e lavatórios e cubas esculpidas. Aqui temos uma cozinha feita no café imperial. Um lavatório travertino cuba esculpida. Marmoraria Nova Pedra realizando sonhos. Cansado de ouvir as mesmas músicas sempre? Conheça a Rádio Resende Web, a sua mais nova rádio na web. Resende Web TV. Apoio Rei do Jeans. Barato é um fato. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Z. Comunicação visual. Criando ótimas impressões. Centro Automotivo JKE. O mais completo da região. Resende Net, internet por fibra ótica. Fábrica de craques, descobrindo talentos. Auto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val, moda e acessórios. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Geller e Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Nova Noiva, a Loja da Luísa,